Graça e paz, queridos do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a você e a sua família, com a presença dEle sobre a tua casa, que o Senhor esteja derramando das suas ricas bênçãos sobre a tua vida, você que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir no decorrer dos dias, que Deus possa abençoá-lo ricamente. Queria meditar com vocês em Romanos capítulo 1, versículo 14 ao 17, que nos diz assim: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então eu queria falar sobre o Evangelho como o poder de Deus para salvar, o que crê, o poder de Deus para salvar. O dilema do homem não é inegável. O pecado levantou uma barreira intransponível entre Deus e os homens, impedindo o acesso dos homens a Deus, conforme nós vamos ver em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou estão longe de Deus, estão separados da vida de Deus. E também lá em 6:23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. A morte, o homem morre quando peca. Mas também fala em Romanos 6:23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, embora o homem tenha um dilema ou uma barreira intransponível para chegar a Deus, Deus está, através do Evangelho, oportunizando aos homens que eles se aproximem de Deus. Deus está querendo ajudar, oferecer uma resposta para o apelo desesperado dos homens. E o livro de Romanos claramente nos mostra a necessidade de aceitar e obedecer o Evangelho para nos livrarmos do pecado, para podermos alcançarmos os benefícios da revelação do Evangelho, nos mostrando que realmente não existe a possibilidade de salvação sem Cristo, conforme nós vamos ler em Atos 4, versículo 10 e 12, e que a morte de Cristo é essencial para a nossa salvação. O Evangelho é importante porque nos mostra que podemos ser salvos pela morte de Jesus, e nós podemos compartilhar as promessas, compartilhar da promessa em Cristo somente através do Evangelho. Não existe nenhum relato bíblico em nenhum lugar das Escrituras que nos mostre alguém salvo por outro meio. Não há outro meio pelos quais os homens sejam salvos, segundo as Escrituras. Nós somos salvos quando ouvimos, cremos e obedecemos ao Evangelho, conforme nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Então Deus nos oferece uma saída para o dilema do pecado através do Evangelho, que se manifestou para nos salvar, para a obediência da fé. Se rejeitarmos essa saída, não existirá outra salvação possível para nós, possível para os homens. Paulo diz que a única incumbência dele, que foi um perseguidor e que se tornou um pregador agora, através de uma conversão extraordinária, de uma experiência extraordinária com Deus, lá no caminho para Damasco, onde levava cartas para perseguir os cristãos que ali estavam, mas foi alcançado por esse Evangelho a caminho de Damasco. No meio do caminho ele foi alcançado pelo Evangelho, e agora ele diz que ele é devedor
E eu sou devedor, ele diz. Ele devia a mensagem da salvação para as outras pessoas, mesmo os desprezados, né, os gentios, porque era a única chance deles de salvação. Então Paulo se sentia devedor, porque fora alcançado por Deus com grande poder, com grande milagre de Deus, com grande revelação de Deus. Paulo foi alcançado. Ele que havia perseguido o Evangelho. A Bíblia diz que quando Estevão morreu, caiu e aos pés de Saulo, então, né, que consentiu na sua morte porque achava que fazia o bem perseguindo os cristãos, aquele movimento que agora surgia. Então ele se considerava devedor, e ele até se dizia ser o maior dos pecadores, porque ele havia perseguido os cristãos e, em suma, havia perseguido Cristo. Porque quando Cristo se manifesta, ele diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Ele não estava perseguindo Cristo especificamente, mas estava perseguindo a igreja. Mas ao perseguir a igreja, evidentemente que ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque a palavra de Deus nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo então agora se diz pronto para anunciar o Evangelho, e tem algo tão profundo nele que ele está disposto até ir a Roma, né, que é o centro da perseguição ao Evangelho. Então, ele está disposto a caminhar até Roma para pregar o Evangelho às pessoas ali. E a caminhada dele para Roma, ela é bem difícil, né? Ela é bem traumática, né? Ele vai preso, ele permanece preso em Roma por um bom tempo. Segundo a tradição, foi solto durante um tempo e depois tornou a ser preso até ser decapitado. Mas ele prega o Evangelho ali em Roma, inclusive levando vários membros da guarda pretoriana a salvação em Cristo Jesus. E ele está pronto a ir àquele lugar porque ele entende realmente o poder que há no Evangelho. E ele diz, eu não me envergonho, né? Não me envergonho do Evangelho, da mensagem simples do Evangelho, que pode ser ironizada por muitos. Muitas pessoas podem ironizar o Evangelho por sua mensagem simples e procurarem algum sistema de salvação que seja mais filosófico, mais complicado, mais rebuscado, mas o Evangelho é simples. E Paulo diz que não se vergonha desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a mensagem do Evangelho realmente é uma mensagem simples, uma mensagem que nos fala de que é necessário nós crermos naquele que morreu por nós e confessá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor, e reconhecê-lo na nossa vida, reconhecendo que ele morreu e ressuscitou por nós, e seremos salvos, né? Conforme está lá em Romanos no capítulo 10, se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele não está pregando regras, né? Não está pregando regras, um sistema de regras para a salvação, não está dizendo que os homens terão que fazer grandes obras e grandes coisas para serem salvos, mas ele está dizendo simplesmente que esse Evangelho é algo da graça de Deus, é algo que Deus está nos dando para a nossa salvação e que fora do Evangelho não há salvação. E o nosso único guia, né, para que nós sejamos justificados diante de Deus é quando nós aceitamos a Jesus através da demonstração de fé, que é a resposta adequada
para a palavra, né? Para a sua palavra. Paulo cita Abacuque 2,4, que nos mostra uma clara distinção entre o orgulhoso, que segue seu próprio caminho, e o justo, que manifesta a sua dependência de Deus. Nós devemos nos humilhar e nos submeter a Deus e seguir unicamente a sua palavra. Então não importa a condição que você está, não importa de que maneira você se encontra, há um poder que pode mudar a sua vida, há um poder que pode transformar o teu ser, que pode mudar o teu caminho, mudar os rumos da tua vida, e esse poder se chama Evangelho. Não há outro poder no mundo que possa fazer isso. Não há o poder de governos, não há o poder de organizações, mesmo que elas sejam mundiais, elas não são capazes de salvar a tua alma. Só há um poder que pode te salvar, só há um poder que pode te aproximar de Deus, e esse poder se chama Evangelho. Os homens podem criar os seus sistemas, os homens podem achar que pelas boas obras eles chegarão a Deus, os homens podem achar que pelos seus sistemas filosóficos, religiosos, podem se achegar a Deus, os homens podem achar que de repente vão ter diversas vidas e muitas oportunidades durante essas vidas que se seguem, através de uma reencarnação, que poderão chegar a Deus, mas não poderão. A Bíblia diz que só há um poder que aproxima os homens de Deus, que salva os homens, e esse poder se chama Evangelho, se chama boas novas da salvação. E essas boas novas foi o Evangelho que Jesus veio trazer aos homens, veio revelar aos homens. Então esse é um poder que não pode ser gerado por nenhuma instituição humana, não pode ser gerado pela mente humana, pela inteligência humana, e mesmo que seja simples aos olhos dos homens, é o meio pelo qual Deus salva a humanidade, salva os homens que se voltam para Ele, que se aproximam de Deus, que passam a depender do Senhor. Então você precisa desse Evangelho na tua vida, você precisa voltar-se a esse Evangelho. E a palavra de Deus nos fornece direção completa que nós precisamos. As Escrituras nos fornecem tudo o que precisamos para estarmos equipados para servir ao Senhor. E Deus tem nos dado todos os meios que nos conduzem à vida e à santidade, fazendo e nos capacitando a nos desfazer da nossa natureza humana e sermos participantes da natureza divina, conforme está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Nós devemos ignorar as tradições, doutrinas e opiniões dos homens e aceitar a mensagem salvadora do Evangelho. Somente assim nós vamos ter uma verdadeira comunhão com Deus, porque esse Evangelho tem poder para te aproximar de Deus. Esse Evangelho tem poder para te libertar de todo o poder do pecado. Ainda que você esteja profundamente envolvido com as trevas, ainda que você tenha pactos com as trevas, ainda que você tenha entrado por um caminho profundo de pecados, há um poder que pode te libertar e que quer te libertar, que é oferecido por Deus. Ainda que você se sinta realmente perdido, há um poder que pode te libertar. E esse poder se chama Evangelho, as boas novas de Deus, vindas através de Jesus para a salvação de todo que crer. Não importa a raça, não importa a condição social, não importa a etnia, não importa a condição cultural. Esse Evangelho atinge a todos que creem
podem ser alcançados por esse Evangelho. Todos que abrirem o seu coração podem ser alcançados por esse Evangelho. Portanto, te convido, meu querido, a se voltar para Deus, a buscar a presença dEle, a deixar que esse Evangelho entre dentro de você e transforme, mude a tua vida completamente, e você seja mudado, transformado no teu interior. Esse é o Evangelho que Paulo diz, não tenha vergonha. Por mais simples que ele seja, é o Evangelho que vai te salvar, e não há salvação em outro lugar. Não há outro lugar que você possa recorrer, não há outro lugar que você possa correr para se proteger da ira vindoura, da ira de Deus, da justiça de Deus, a não ser o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, corra para Jesus, corra para a presença dEle, vá para a presença do Senhor, porque você vai ser transformado, mudado no teu interior por esse Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite a que você se volte para essa presença gloriosa e maravilhosa, no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes e que eles possam atender ao teu chamado, ao chamado do teu Evangelho, e voltem as suas vidas para a tua presença, sendo salvos, sendo alcançados por esse poder que nos liberta, que nos transforma, que é o poder do Evangelho. Abençoa cada família, cada pessoa a quem essa mensagem chegar, e derrama sobre essas famílias da tua bênção, da tua salvação, da tua transformação, no nome de Jesus. Quero agradecer a tua presença, a você ter ouvido essa mensagem e pedir que Deus te abençoe. Nós estamos com as nossas reuniões aos domingos, às 19h30, aqui em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 1453, você é nosso convidado a estar conosco. E também o pessoal aí do Vale dos Sinos, lá em Novo Hamburgo, na rua Marquês do Alegrete, 701, na Igreja Metodista Wesleyana. Nós estamos fazendo as nossas reuniões ali pela manhã, às 9 horas da manhã, e usando todos os protocolos, máscara, álcool gel, distanciamento, né? E queremos convidá-los a estar conosco, adorando a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo, um excelente final de semana, uma maravilhosa semana pela frente, e que Deus guarde as nossas vidas, guarde a nós todos, no nome de Jesus. Grande abraço, queridos, que Deus os abençoe.